Livro Carpina, História e Memória, Volume 1. Capítulo 25. Fatos e Curiosidades. 1854. Março. Em Xando Carpina, comarca de Paudalho, um menino de 11 anos desfechou uma clavina em um rapaz de nome Joaquim da Trindade, o qual saiu gravemente ferido no olho. 1856. Abril. O sentenciado Severino Alves, que em companhia de outros havia fugido do Brum há mais de um ano, foi encontrado em Carpina. 1887. Fevereiro. Neste mês, em uma casa situada no então povoado de Xando Carpina, na parte pertencente a Nazaré da Mata, foi encontrada e apreendida uma chapa que continha o modelo para a fabricação de moedas de níquel. O instrumento foi remetido à repartição de polícia e os fabricantes de tais moedas acabaram presos. 1893. Junho. Em artigo publicado no dia 22, no Diário de Pernambuco, um morador de Carpina faz uma denúncia sobre tiros de roqueira e de bacamarte que estavam sendo realizados no povoado. Abre aspas. Isto a qualquer hora do dia ou da noite, com grande prejuízo e desassossego para as famílias e os convalescentes, que neste lugar vêm à procura de sossego. Fecha aspas. Além disso, afirma que o responsável por esse ato era o subdelegado Pedro, juntamente com seus praças. Em resposta às acusações, a autoridade referida publicou um texto em 29 de junho, no mesmo periódico. Segundo ele, após ter tido informações de que um grupo, formado por mais de 30 homens, tinha se dirigido a Xande Alegria no intuito de atacar aquela localidade, e, além disso, sabendo que esse grupo premeditava assaltar Carpina, fato que, felizmente, não aconteceu, tratou de reunir pessoas com armas para defender o povoado, caso necessário, uma vez que havia poucos policiais no local. Ao se apresentarem os homens convocados, estes passaram a experimentar suas armas para ver se estavam em condições de uso. De acordo com o subdelegado, esta foi a razão dos tiros. Ademais, argumenta que esses disparos garantiram a segurança da localidade, conforme suas próprias palavras reproduzidas a seguir. Dê-se a hipótese que este grupo se aproximasse deste infeliz povoado. O que seria de nós? Eu tenho meu pequeno negócio, outros também pela mesma forma. O que fazer? Se por acaso eles se apresentassem sem nós pressentirmos, não seria bom que com os estampidos desses tiros eles não amedrontariam por qualquer forma. 1894. Abril. Um ovo de galinha foi matéria de jornal e chamou a atenção pelas suas dimensões: comprimento 7,2 centímetros, diâmetro 4,9 centímetros, capacidade 90 centímetros cúbicos e peso de 93 gramas. Ele foi de uma galinha pertencente ao senhor Vicente de Paula, proprietário do Hotel Popular, estabelecimento localizado no povoado de Xando Carpina. O ovo foi oferecido ao Jornal do Recife e ficou em exposição no escritório daquele periódico para quem quisesse ver. Maio. Em 15 de maio, um fato lamentável foi presenciado em Carpina, sendo inclusive matéria do Diário de Pernambuco na edição do dia 24. Eis a notícia. No dia 15 do corrente, às 3 horas da tarde, no povoado Xande Carpina, deu-se um caso lamentável que convém levar ao conhecimento público. O negociante daquela localidade, J.C. da M. Silveira, subdelegado em exercício, foi vítima de um grande desastre, consistindo no incêndio de seu estabelecimento de fazendas e molhados. Graças aos esforços heróicos do cidadão João Francisco dos Santos Barros, conhecido por Joca Prato, auxiliado por grande parte da população, que foi solícita e pressurosa em acudir na ocasião do lamentável sucesso, o dito incêndio ficou debelado, resultando, porém, grandes prejuízos ao negociante de quem se trata. Uma circunstância que ainda mais horrorizou aos espectadores daquele fato foi a de que a senhora do negociante Silveira, tendo dado à luz uma criança a 1 hora da tarde daquele dia, achava-se guardando o leito, quando, na ocasião do fracasso, além do susto e pavor de que foi tomada, quase era vítima de estilhaços e das chamas, continuando, em consequência disso, em estado muito melindroso. Sentindo bastante essa desastrosa ocorrência, louvamos e admiramos a abnegação prestimosa daqueles que concorreram para atenuar os resultados do caso, que ainda poderiam ser mais fatais. 1895. Abril. Neste mês, é relatado que a força policial do município de Nazaré da Mata era composta de 30 praças,
e que tal força era fracionada em pequenos destacamentos de 2 e 3 homens, distribuídos pelos 6 povoados pertencentes ao município, incluindo o de Carpina. 1896. Novembro. O governador do estado resolveu nomear uma comissão formada pelos prefeitos de Nazaré da Mata e de Paudalho, além do senhor João Gregório Pereira Gomes, a fim de que se tomassem providências para combater a epidemia de varíola em Xando Carpina. Dentre essas medidas, recomendou-se o isolamento dos doentes, com o propósito de evitar que a enfermidade se propagasse ainda mais. Para as eventuais despesas, foi entregue à comissão a quantia de R$1. 1897. Fevereiro. No dia 22, o prefeito de Nazaré da Mata enviou um ofício ao governador do estado, informando estar extinta a epidemia de varíola que atingiu o povoado de Xando Carpina. Para combater a doença, a comissão nomeada em novembro de 1896 demonstrou que foi gerada uma despesa de R$584.802. R$584.802 a mais do que foi concedido pelo governo no ano anterior. Desse modo, em março de 1897, foi aberto um crédito extraordinário na importância de R$584.802, com o propósito de ressarcir o valor gasto pela comissão no tratamento dos doentes. 1898. Dezembro. Em artigo publicado no Jornal do Recife, na edição do dia 30 de dezembro, há um apelo ao governador e ao chefe de polícia do estado, para que tomem alguma providência em relação ao jogo desenfreado que existira no povoado. O objetivo de tal pedido, segundo quem assinou o artigo, era de salvar as famílias da inevitável miséria de que resultaria tão abominável vício. 1899. Neste ano, foi possível averiguar que existia no povoado a Sociedade Musical de Carpina. Tal entidade era mantida por sócios, que se reuniam e promoviam ensaios. Tinha como um de seus integrantes o senhor Antônio H. Rodrigues dos Anjos. Infelizmente, não foi possível apurar a data de fundação de tal associação. 1900. Novembro. Neste mês, foi fundada uma sociedade denominada Mocidade Recreativa Carpinense. Dezembro. Foi instalada no povoado, no lado pertencente a Paudalho, a Sociedade Musical Santo Antônio de Pádua. A diretoria eleita para o exercício do ano de 1901 ficou assim organizada: presidente honorário, João Batista de Carvalho; presidente, Emílio Rodrigues; vice-presidente, Manuel S. Cavalcante Júnior; diretor e vice-diretor, Antônio Bezerra de Menezes Filho e José Moreira de Araújo; primeiro e segundo secretários, Leôncio Epifânio da Silva Bastos e Sebastião Correia de Araújo; tesoureiro e adjunto, Joaquim Moreira de Araújo e Francisco Bezerra de Menezes; fiscal, Antônio Correia de Araújo; vogal, José Alves Filho; orador, Tomé Ribeiro; comissão de contas, Joaquim Campos Barbosa; relator, João Rodrigues de Carvalho e Francisco Augusto da Mota Lima. Neste ano existia em Carpina um senhor chamado Joaquim Lins de Albuquerque, que era casado e possuía uma padaria na localidade. Certo dia, sua mulher foi para São Lourenço da Mata, a fim de passar ali algum tempo. Na casa deste homem havia um urubu, o qual estava sendo criado pelo casal há bastante tempo e que foi levado pela mulher para São Lourenço, junto com outros animais. 2 dias depois da chegada a São Lourenço, o urubu apareceu na padaria do senhor Joaquim, onde o reconheceram e o alimentaram. 3 dias depois, o urubu voltou para São Lourenço, e ficou assim sucessivamente, ora passando dias em Carpina, ora em São Lourenço. O fato está registrado no livro Memórias de um Cavalcante, 1940, de Félix Cavalcante de Albuquerque Melo, que estava morando temporariamente em Carpina no ano de 1900. 1901. Fevereiro. Em notícia do Jornal Pequeno, de 28 de fevereiro, foi citado o resultado do recenseamento do município de Paudalho, cuja população total chegou perto de 22.000 habitantes, número bem superior ao que mostrou o recenseamento anterior, segundo a matéria. A notícia ainda destaca que, assim como este, outros municípios do estado apresentaram uma população que por sua vez demonstrava o crescimento que estavam tendo muitos distritos, a exemplo do de Carpina, segundo o de Paudalho, cujo número de habitantes foi bem superior ao da sede do município. Julho. No dia 14, por volta das 7 horas da noite, a população de Carpina foi surpreendida pela notícia de um bárbaro e monstruoso crime, ocorrido em terras do Engenho Novo. Um jovem chamado Agostinho,
com idade entre 20 e 22 anos e morador no referido engenho, era um conhecido e ferrenho jogador de caipira, possuindo inclusive uma banca de jogo na feira do povoado. No entanto, não estava tendo tanta sorte, de maneira a perder suas economias na jogatina. Disseram-lhe que a mão de uma criança pagã dava, a quem lhe possuísse, muita felicidade, que seria uma espécie de amuleto. Na tarde do domingo, 14 de julho, armado com uma navalha, dirigiu-se à residência de sua vizinha e, encontrando-a só, matou-a com um golpe no pescoço. Em seguida, abriu o ventre da vítima, que estava grávida de 5 ou 6 meses, e extraindo o feto, decepa-lhe uma das mãos, embrulhando-a em um lenço. Ao correr a notícia do crime, os policiais que estavam no povoado saíram à procura do assassino. Por volta das 9 horas da noite, o mesmo foi preso em uma casa de jogo, tendo em um dos braços, amarrada por um cordão, por baixo da camisa, a mão decepada da criança. Na ocasião, o criminoso disse à polícia que já tinha ganhado R$ 600 no jogo. Na segunda-feira, sob escolta, foi recolhido para a cadeia de Paudalho, remetido pelo subdelegado de Carpina ao juiz municipal. Agosto. Em matéria do Jornal Pequeno, de 1º de agosto, é relatado que a temperatura em Xando Carpina chegou aos 17 graus na manhã do dia 31 de julho. 1902. Março. Nos dias 12 e 13, das 10 às 12 horas da manhã, o Dr. Alberto de Mendonça, auxiliar da Inspetoria Geral de Higiene, promoveu uma vacinação no povoado. Nos jornais da época, os quais noticiaram esse fato, não há menção sobre qual doença se pretendia combater. Mas, provavelmente, a vacinação deveria ser em prevenção à varíola, enfermidade que assolou o povoado e demais regiões do estado no final do século XIX. 1903. Fevereiro. Em 19 de fevereiro, por volta das 17 horas, fortes chuvas atingiram o povoado de Carpina, causando grandes estragos. Lavouras ficaram estragadas, grandes árvores caíram, muitas casas desmoronaram e outras ficaram sem o telhado. O subdelegado de polícia, J.F. Santos, comunicou o ocorrido ao chefe de polícia e ao governador do estado, através de telegrama. 1904. Janeiro. Na madrugada do dia 14 de janeiro, alguns indivíduos destruíram vários pés de magnólia que embelezavam a rua 7 de setembro. Provavelmente, esta ação foi praticada por pessoas que não gostavam do Dr. Chateaubriand, uma vez que essas árvores foram trazidas por ele para arborizar o povoado. Tal ato despertou a indignação dos habitantes da localidade. Março. J.C.M. Silveira era estabelecido no povoado há muitos anos, com uma padaria. Segundo matéria publicada no Jornal Pequeno, este comerciante passou a sofrer a concorrência de J.B.C., afilhado e protegido do chefe político local, e que procurava tomar-lhe toda a freguesia, encarregando seus vendedores de hostilizarem os de Silveira. Entre dois desses vendedores aconteceu uma discussão na rua e, por causa desse fato, o subdelegado foi com um soldado de polícia e 3 capangas até o estabelecimento de Silveira, para prender outro caixeiro que trabalhava ali. Ao mesmo tempo, outros indivíduos armados cercaram a casa do comerciante pelo lado posterior. O caixeiro recusou-se a ser preso e, vendo que seria levado à força, armou-se de um clavinote e efetuou 2 tiros contra o subdelegado, ferindo-o na perna e no abdômen. Nesse momento, os indivíduos que estavam no lado de fora passaram a atirar em direção à padaria, cujo dono, correndo para casa e ferido na cabeça, caiu, amparado pela família. A polícia e os capangas invadiram a residência de Silveira e o levaram preso, apesar de ele não ter sido o autor dos disparos contra o subdelegado. Desse modo, o artigo do Jornal Pequeno apelou à intervenção das autoridades no caso, a fim de que os verdadeiros culpados fossem punidos. Maio. Neste mês, entrou em circulação o primeiro Jornal de Carpina. A Reação, periódico literário e noticioso consagrado aos interesses locais, cujo número 1, ano 2º, segunda época, foi publicado no dia 22 de maio de 1904. O diretor proprietário era Vicente Barreto, tendo como redatores o Dr. Chateaubriand de Melo e professor José Brasiliano. A redação ficava na Rua das Magnólias, número 39, Carpina, e a assinatura do jornal era no valor de R$ 3.000 por trimestre, sendo o número avulso vendido a R$ 200 e o atrasado a R$ 300. O periódico era no formato de 38 por 27, composto de 4 páginas de 3 colunas. O trabalho gráfico era realizado pela tipografia do Jornal do Recife.
Em relação ao conteúdo do jornal, este era formado por artigos assinados pelos redatores, pela série Pelo Proletariado, a qual defendia a emancipação operária, pelo noticiário, intitulado Porta-Voz, por poesias como as de Maria Beltrão, Vimê Barreto, Arlindo de Andrade, Rodolfo Machado e Sinforosa Balbi, além dos anúncios, que ocupavam quase 2 páginas do periódico. Tanto Luiz do Nascimento, em sua História da Imprensa de Pernambuco, volume 11, quanto o historiador Alfredo de Carvalho, em Anais da Imprensa Periódica Pernambucana de 1821 a 1908, apontam que a existência da reação se deu até o número 10, de 13 de agosto de 1904. No entanto, o autor deste trabalho verificou que o referido jornal reapareceu no então povoado de Floresta dos Leões, no ano de 1905, como consta em matéria publicada no Diário de Pernambuco do dia 14 de fevereiro de 1905. Abre aspas. Veio ontem pessoalmente entregar-nos o número 5, ano 3, da Reação, o Sr. Vicente Barreto. A Reação, que acaba de reaparecer numa segunda época, é dedicada aos interesses da florescente Vila Floresta dos Leões, tendo como diretor proprietário o Sr. Vicente Barreto e redator o Sr. Dr. Chateaubriand de Melo. Congratulamo-nos com os sobreditos cavalheiros pelo reaparecimento de seu periódico. Fecha aspas. Julho. Neste mês, surgiu a notícia de que o Dr. Chateaubriand, por intermédio de um amigo, pretendia trazer para o povoado um leão vivo. O objetivo era justificar o novo nome do lugar, que por meio das leis municipais de Nazaré da Mata e Paudalho, foi mudado de Chã do Carpina para Floresta dos Leões, no corrente ano. Agosto. Em 17 de agosto de 1904, de acordo com as posturas municipais, a força policial destacada no povoado efetuou a apreensão dos porcos e outros animais que viviam à solta pelas ruas, fazendo inclusive o uso de espingardas de caça para pegar os mais bravos. Sucedeu, porém, que um tiro disparado por um praça sobre um dos tais animais errasse o alvo e fosse atingir a perna direita de uma mulher que passava na ocasião. A polícia local tomou conhecimento do fato, apurando a casualidade do mesmo. 1905. Junho. Neste mês, é noticiado que em Floresta dos Leões havia um pessegueiro bastante carregado. A fruta era normalmente cultivada em regiões mais frias, sendo assim uma prova do bom clima da localidade. Julho. Uma espiga de milho, fruto do sítio do Colégio 7 de Setembro, em Floresta dos Leões, foi matéria do Jornal Pequeno do dia 8 de julho. Ela compunha-se de uma espiga central, ladeada por 4 desenvolvidas e mais 3 que não chegaram a se desenvolver. Essa espiga, que foi enviada pelo diretor do colégio para a redação do jornal, ficou em exposição no escritório daquele periódico para quem quisesse ver o curioso fenômeno. Dezembro. No dia 4, um passador de cédulas falsas foi preso pela polícia de Floresta dos Leões. O indivíduo era boiadeiro e foi descoberto na ocasião em que fazia um pagamento na feira de gado, realizada no povoado. Em seu poder, a autoridade local encontrou 4 cédulas novas do valor de R$ 10.000. Nesse ano de 1905, ficou registrado que até o dia 24 de dezembro transitaram pela agência do Correio de Floresta dos Leões 1.255 cartões postais. 1906. Janeiro. Mais uma notícia sobre a destruição das árvores que foram trazidas pelo Dr. Chateaubriand e plantadas na localidade é registrada. Em 19 de janeiro, uma das magnólias do povoado amanheceu decepada à faca. Sobre o fato, foi pedido a atenção das autoridades policiais. 1907. Março. No início do mês, o agricultor J. Tranquilino, morador em terras do engenho Santa Cruz, mandou dizer ao Sr. Inácio C., primeiro suplente de subdelegado de Floresta dos Leões, que tomasse providências para que o gado pertencente a ele não fosse estragar suas lavouras, fato que ocorria quase que diariamente. Diante da advertência, Inácio irritou-se, resolvendo ir até Tranquilino, com quem travou uma discussão. Em determinado momento, Inácio sacou uma faca e tentou ferir o agricultor. Quando este segurava na lâmina da faca de seu agressor, apareceu o Sr. Sebastião, que conseguiu desarmá-lo. Inácio retirou-se do local, voltando pouco tempo depois com alferes de polícia e 2 soldados. Eles, por sua vez, prenderam e espancaram barbaramente Sebastião e Tranquilino. O primeiro foi posto em liberdade no mesmo dia do fato. Já o segundo, por ser grave o seu estado, foi remetido, no dia seguinte, para a cadeia de Nazaré da Mata.
1908. Setembro. Neste mês, foi oferecida ao Dr. Chateaubriand uma pequena onça, a qual foi conduzida para o povoado de Floresta dos Leões, tendo sido muito apreciada pelos moradores. Chateaubriand pretendia ofertar o animal ao presidente da República. Também em setembro, durante as manifestações em homenagem à oficialidade do cruzador português Rainha Dona Amélia, que se encontrava no Recife, a senhorita Maria Angelita, filha adotiva do Dr. Chateaubriand, ofereceu um dobrado de sua autoria e diversas vistas fotográficas de Floresta dos Leões ao comandante Nunes da Silva. 1909. Janeiro. Durante a greve da Great Western, o Dr. Antônio Valença, secretário da Associação Comercial, em matéria do Diário de Pernambuco do dia 19, lamentou a necessidade de ter de viajar de Floresta dos Leões para o Recife, montado num burro. Ele e sua família moravam no povoado, e a obrigação do trabalho fez com que o mesmo recorresse a esse antigo sistema de transporte. Março. José Pereira de Carvalho, conhecido como José Moleque, era ex-integrante do bando do cangaceiro Antônio Silvino e autor de diversos crimes em Pernambuco e na Paraíba. Uma vez preso em São Lourenço, escapou do poder da polícia, aumentando a partir daí o número de delitos. Fugindo para a Paraíba, foi ali preso e condenado, vindo para o Recife, mediante solicitação do chefe de polícia. Em 3 de março de 1909, seguiu José Moleque para Nazaré da Mata, escoltado por 4 policiais, a fim de ser submetido a julgamento. Entre as estações de Floresta dos Leões e Tracunhaém, o bandido saltou do trem e pôs-se em fuga. Diante disso, um dos soldados também pulou do vagão e passou a persegui-lo, conseguindo alcançá-lo um pouco adiante. Após luta corporal, o policial dominou e amarrou José Moleque, levando-o para Tracunhaém. Daí, o subdelegado de Floresta dos Leões, Tomé de Holanda, conduziu o meliante para Nazaré da Mata, em cuja cadeia foi recolhido.